Olá a todos, meu nome é Daniel, sou mais um dos trabalhadores desta casa. Nós estamos aqui reunidos hoje para falar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, ensinamentos estes que nós procuramos sempre buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali Jesus procura trazer tudo que a gente precisa para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida de evolução. E o tema escolhido para hoje é o conforto. Conforto este que é buscado por todos aqueles que procuram uma religião. Quando a gente fala de conforto, a gente não está falando aqui daquele conforto material, da casa, do carro, do dinheiro, porque Jesus mesmo ele falou que o reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus não é o reino material, é o reino espiritual. Então quando a gente fala de conforto, a gente está procurando falar do quê? Falar do conforto espiritual. Hoje a gente vive num mundo aí muito tumultuado, a gente vive num mundo muito complicado, onde as dores da alma, as dores do coração se falam mais alto. Essa impossibilidade que nós temos de poder visitar alguns familiares queridos, de visitar alguns amigos, de estar reunidos, fora outras preocupações, trazem muita dor ao nosso coração. E aonde que a gente vai buscar este conforto? A gente vai buscar este conforto dentro dos ensinamentos de Jesus. Como eu disse, principalmente ali no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus ele nos traz o Consolador prometido. Então, Jesus ele foi o nosso primeiro Consolador. Foi aquele que trouxe o Deus como um Pai carinhoso, um Pai amoroso, um Pai que só quer o nosso bem. Um Pai que sabe perdoar os nossos pecados. Um Pai que sabe entender as nossas dificuldades. Mas Jesus sabia também que o seu caminho ali na terra, ele tinha um determinado tempo. Mas que nós iríamos precisar dar continuidade àquilo que Jesus falou. Daí ele traz a promessa do Consolador, o Consolador prometido, onde ele roga ao Pai que enviasse alguém, o Espírito da Verdade, para que pudesse nos relembrar dos ensinamentos de Jesus e nos fazer compreender aquilo que ainda não havíamos entendido nas palavras de Jesus. Até hoje nós temos muitas dúvidas sobre os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo ele procura trazer justamente essas dúvidas, esclarecer essas dúvidas, para que a gente possa, enfim, seguir realmente o caminho de Jesus. Mas quando se fala em seguir o caminho de Jesus, quando se fala em conforto, nós precisamos dar o primeiro passo. A gente não pode simplesmente ficar dentro de casa esperando que Jesus traga este conforto. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás. E como que a gente consegue este conforto? Como é que a gente consegue esse consolo espiritual? Procurando pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, se a gente for fazer um resumo aqui do que Jesus procurou nos ensinar, a gente vai lembrar de alguns temas, muito falados, como o perdão, como a caridade, como o amor ao próximo, como a fé. E aí a gente tem que parar e fazer uma reflexão como que nós estamos nos portando em relação a estas situações propostas por Jesus. Então vamos pegar aqui o exemplo do perdão. Em um dos ensinamentos de Jesus, Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes ele deve perdoar, se até 7. E aí Jesus responde a Pedro que não 7, mas 70 vezes 7, querendo dizer que o perdão ele deve ser infinito. E normalmente a gente percebe que as pessoas que têm alguma dificuldade com alguém, ou que precisam perdoar alguém, ou que precisam ser perdoados,
estas pessoas não conseguem usufruir do conforto, porque a sua alma, ela pede, ela clama para que haja aquele perdão. Porque enquanto não houver o perdão, nós estamos contra uma lei divina, estamos contra uma lei de Deus. E quando a gente começa nesse processo de evolução no qual nós estamos, essas infrações, digamos assim, contra as leis de Deus, elas começam a refletir em nossa alma de uma forma dolorosa. Então, para que a gente consiga alcançar este conforto, é importante que a gente venha realmente a colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. E aí muitas pessoas vão falar, puxa, mas eu ainda tenho muitas dificuldades. E realmente, né, a gente vem de uma existência onde esses itens não eram tão importantes para nós. E agora, nesse processo de evolução, eles passam a ser importantes. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar esses ensinamentos em práticas de uma hora para outra. Então, esses ensinamentos, eles têm que acontecerem de uma forma gradativa. E a melhor forma que existe para que a gente possa praticar o perdão, para que a gente possa praticar a caridade, é fazendo o quê? É começar pela oração. Começando pela oração. Então, por exemplo, se eu ainda não tenho fé, então eu vou pedir para que Deus possa aumentar a minha fé. Se eu ainda tenho dificuldade para perdoar o meu irmão ou para ser perdoado, eu vou nas minhas orações pedir para que Deus me dê força para que eu possa ser perdoado, para que eu possa perdoar. E aos poucos a gente vai percebendo que quando a gente começa a pôr em prática estes ensinamentos de Jesus, quando a gente começa a amar o próximo, quando a gente começa a fazer a caridade, aí sim, este conforto também, ele passa a estar dentro de nós. Então que a gente possa aqui fazer uma reflexão, né? Se a gente quer o conforto, nós devemos dar o primeiro passo para buscar este conforto. E isso daí vem através dos ensinamentos de Jesus. E eu agradeço aí esta oportunidade que me foi dada por esta casa, de estar aqui conversando com todos vocês, e que a gente possa aí durante esta semana fazer esta reflexão. Obrigado e uma boa noite a todos.